Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nessa semana estudaremos um tema muito interessante, a missão de Deus nos alcança, parte 2. Venha, estude conosco esse tema. Estamos começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa, mais uma vez, receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de começar essa lição hoje agradecendo pela sua presença, agradecendo também pelos seus comentários, por você estar compartilhando o nosso programa da lição. É um prazer imenso contar com a sua ajuda para juntos levarmos o Evangelho mais longe. E antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria de apresentar aqui os companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o irmão Daniel. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Kleber. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos para poder meditar na palavra do Senhor. E aqui à minha esquerda está a irmã Vânia. Já faz bastante tempo que ela não participa conosco, mas é um prazer sempre tê-la aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Amém. É uma bênção estudarmos juntos, é sempre uma alegria. Amém. Que você possa voltar mais vezes. Bom, eu gostaria de mostrar para você a nossa lição. Às vezes você ainda não adquiriu, ainda dá tempo de você comprar a lição da Escola Sabatina. Sempre é interessante comprar com os comentários de Ellen Goldwhite, a nossa profetisa. E sem dúvida alguma, você vai enriquecer muito mais seu conhecimento com a luz da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia. Bom, o programa dessa semana vai apresentar aqui, nessa lição, a missão de Deus nos alcança, parte 2. E eu gostaria de convidar agora o irmão Daniel para ler o verso para memorizar e já fica aberto para os comentários. Ok, irmão Kleber. O nosso verso para memorizar está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de abrir aqui também falando sobre a questão da missão de Deus nos alcançar, né? Qual o propósito da missão de Deus? Revelar a Deus. E como ela nos alcança? Ela nos alcança através da sua palavra. Mas uma coisa que nós vemos muito hoje em dia, Kleber, eu até achei interessante pontuar isso aqui, tem até um comentário do Espírito de Profecia sobre isso, é a questão de nós entendemos que nós devemos pregar o Evangelho, trazer as pessoas para o reino de Deus, e muitas vezes o que tem acontecido é que nós trazemos as pessoas, só que elas não permanecem. O que será que acontece? Por que isso realmente tem acontecido até entre o nosso povo? Eu gostaria de ler um texto, acho que todos devem conhecer, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E antes de ler, eu quero colocar uma situação de alguns amigos que eu tinha, tudo mais. Ainda tenho esses amigos, né? Mas são pessoas que resolveram vir para o caminho do Senhor. Algumas pessoas até deixaram de se alimentar de carne, algumas deixaram o vestuário, mudaram algumas posturas e depois voltaram a fazer tudo de novo, né? E isso eu achei bem estranho, né? E triste, né? E o que será que acontece? Por que isso acontece? E eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu vi com algumas pessoas, que algumas pessoas, eu vou parar de comer carne por amor aos animais. Voltavam a comer. Eu vou parar porque eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero cuidar da minha saúde e tudo mais. Voltam a comer também. Então, o que será que acontece? E por isso que eu gostaria de mencionar o 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Glória de Deus. Não é para o meu corpo, não é para a minha saúde, não é por amor aos animais, mas é pelo quê? Para a honra e glória de Deus. O grande problema das pessoas não permanecerem, às vezes, no meio do povo de Deus, é porque não tem em vista a glória de Deus. A missão de Deus é incutir na nossa mente que tudo deve ser feito para a glória dele. E João capítulo 15, tem um texto aqui muito interessante, já que eu falei sobre glória. João capítulo 15, verso 8 diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que eu sou discípulo? Como é que eu sou discipulado?
Fazendo o quê? Dando frutos. E como que eu dou esses frutos? Glorificando a Deus. No mesmo capítulo 15, o versículo 16 diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo o quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dê. Qual que é o plano de Cristo? Que a gente vá, dê fruto e o fruto permaneça. Por que que o fruto, infelizmente, não tem permanecido? Porque não fazemos, às vezes, as coisas para a honra e glória de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47, diz assim: louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que iam sendo batizados. É isso que está escrito? Não. Aqui está dizendo os que iam sendo salvos. É muito forte isso aqui, queridos. Quando as pessoas faziam as coisas de acordo com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito Santo, os frutos, eles eram o quê? Contínuos e permanentes. E tem outra coisa: as pessoas iam só aumentando em números, mas não era só em números de batismo, mas era em números de pessoas que iam sendo salvas. Isso me toca bastante o coração. E o comentário da senhora White diz assim, ó: os membros não demonstram ter relacionamento vivo com Deus, o verdadeiro relacionamento que deveriam. E para poderem conquistar pessoas das trevas para a luz, tornem a boa árvore. Os resultados serão, tornem boa a árvore e os resultados serão bons frutos. A atuação do Espírito de Deus no coração é essencial para uma vida devota. Ele precisa ser recebido no coração daqueles que aceitam a verdade e criar neles um coração puro, para que possam guardar os seus mandamentos e para que possam ser praticantes da sua palavra. Não fique admirado, disse o grande mestre, ao espantado Nicodemos: não fique admirado se eu te disser que vocês precisam nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Então, algumas coisas, porque às vezes nós não entendemos essa questão da missão, e é uma necessidade que nós entendamos a missão, que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Por tudo que Ele já fez por nós, a nossa resposta a Ele também é cumprindo a missão e dando fruto, e esse fruto sendo permanente. E continuando nesse contexto, se a gente for na questão da missão, a lição ela tem uma sequência. Então a igreja hoje ela tem uma missão, nós temos uma missão perante o mundo. Agora eu queria dificultar um pouquinho a nossa missão, vamos abrir o leque da nossa mente. Vamos imaginar que nós estamos lá na China, ou que você mora então lá na Coreia do Sul, Coreia do Norte, desculpa, que é um país extremamente fechado para o Evangelho. Mas essas palavras aqui que o Daniel comentou, elas são válidas lá. E por que a lição ela segue um contexto, ou seja, ela segue um padrão? A missão ela vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Para você alcançar pessoas, para você fazer um discipulado, como a lição está trazendo, ela traz o contexto primeiro aqui: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, a nossa missão ela é sobrenatural. E muitas vezes nós esquecemos deste contexto e a gente entra numa missão mecânica. Ou seja, se torna até uma presunção. Você faz um trabalho missionário, você alcança pessoas, mas como o irmão aqui comentou, nós não vemos uma transformação. Por quê? Nós estamos indo à missão sem os 3 poderes disponíveis a nós, que é o Espírito Santo. Então, nós temos Jesus e nós temos Deus o Pai. Então, agora nós somos alcançados pela missão que Cristo começou lá no céu. Os 3. E isso agora se passa para nós. Então, nós, hoje, o que falta no discipulado? O que falta na nossa igreja? O que falta de qualidade nesses cristãos? O batismo do Espírito Santo. Exatamente. É o batismo diário do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós focamos muito em números, em membros, e isso é uma preocupação geral, e não é só da igreja adventista. Isso é em outras igrejas também. A gente tem aí um fenômeno que chama as megas igrejas, que são igrejas com 20, 40, 50, 60 mil membros nos Estados Unidos. E aí se fala, mas o que está acontecendo? Então, essa igreja está progredindo. E quando você vai ver, então, ali a qualidade dos membros, é uma igreja sem poder.
Então, o poder a gente está deixando em casa e a gente vai ver que vai se caracterizar no dia a dia do cristão. Então, nós temos que ir para a missão, uma missão sobrenatural, que não depende de nós, depende do Espírito Santo, depende de Jesus e depende de Deus. Então, é esses poderes, aliado aqui ao instrumento que somos nós, aí sim nós vamos então poder começar a missão. Amém. Obrigado, Daniel. Obrigado, Vânia. E temos que destacar também aqui o amor de Deus, né? E quando eu falo Deus, é a trindade, a divindade. Porque quando nós avaliamos, nem tudo gira em torno da Terra. A Terra é simplesmente uma ovelha que se desgarrou dentro do nosso universo que temos aí. Nem sabemos, não sabemos quantos mundos que não caíram, os anjos não caídos, enfim. E Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, agora Ele disponibiliza todo o poder do céu para esse único mundo desgarrado. Isso mostra o amor que Ele tem por nós, Com né? certeza. E frente ao que a Vânia colocou e o que você colocou, eu acho que também traz para nós englobar na nossa missão o amor. Sim. Só que o amor verdadeiro, não o amor fingido, né? Um amor que se preocupa simplesmente com trazer para a igreja, mas depois que fica perdido dentro dela. Eu acho que é igual você colocou, se o Espírito Santo está atuando em nossa vida, através do nosso testemunho, nós também vamos estar ali ajudando aqueles que estão vindo também para a igreja. Com certeza. Né? E avançando aqui no tema, que é maravilhoso, o Deus triuno, a origem da missão. Então aqui vai mostrar para nós, né, nesse momento, qual é a origem da missão. Porque a missão, ela não teve a origem no ser humano. Antes do ser humano ser criado, nós sabemos que já existia um plano para restaurá-lo, para remi-lo se por acaso ele caísse, né? O que vocês gostariam de comentar sobre esse tema, o Deus triuno, a origem da missão? E esse plano, a Bíblia, muitas vezes, ela colocou como se fosse um mistério. Lá em Romanos, né, em Romanos 13, fala sobre o grande mistério que foi nos revelado. Isso. Revelado aonde? Através de Cristo. Então, Ellen White, ela até comenta que por séculos, só quem sabia dessa missão? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Nem os anjos sabiam dessa missão, o que ocorreria. Adão e Eva ainda não tinham sido criados. E olha, que maravilhoso, já havia um plano da redenção para um ser que ia ser criado, ia cair, e Deus ali já tinha feito uma provisão. Quando Jesus se apresenta, os anjos falam, não, eu quero ir no seu lugar. Jesus fala, não, só um Deus criador é que pode ir, uma criatura não pode. Então, esse amor aqui, essa missão que originou lá no céu, quando a gente contempla o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu contemplo o que Jesus fez por mim, como o irmão Kleber falou, o amor, o que deve mover nossa missão, irmãos, é o amor. E aí, quando eu sou constrangida por esse amor e esse amor me transforma, não tem como esse amor ficar guardado aqui dentro. Ele é automático. Então, quando eu entro em contato com alguma pessoa, ou quando eu estou em outra atividade da minha vida, as pessoas elas podem olhar para mim e elas vão ver algo diferente. Porque foi assim que Jesus, quando esteve aqui na Terra, essa missão, quando passou aqui para nós, era o que ele fazia aqui na questão com os discípulos. Então, o discipulado, como que ele alcançou os discípulos? Foi chegando para Pedro e falando, Pedro, agora você está fazendo isso e isso de errado. Foi isso que Jesus alcançou as pessoas? E muitas vezes o nosso discipulado, como o Daniel comentou no primeiro comentário, às vezes ele se baseia na questão de alimentação, da vestimenta, na questão de, muito forte, né? O não comer carne, a saúde, açúcar. Tudo isso é importante, amor, mas o que vai conquistar as pessoas é o que Jesus fez através da sua vida. As pessoas hoje, ela quer ver o que Jesus fez na minha vida, porque pregação nós temos de monte. Igrejas em cada esquina, se bobear tem mais do que bares. E por que é que a gente não vê pessoas transformadas? Então, as pessoas hoje, elas querem um discipulado, ou seja, elas querem fazer parte de algo que transformou a vida delas. É igual uma pessoa que é um ex-drogado. O que fez diferença na sua vida? Jesus. E a gente esquece que o foco da missão é Cristo. E às vezes a gente leva para as pessoas que a missão delas é pertencer a uma igreja. Se você estiver na igreja adventista do sétimo dia, você vai estar salvo. Isso é verdade, irmãos? Ela tem um fundamento, mas ela tem que estar arraigada aonde? Em Cristo. Porque muitas vezes quando ela chega aqui na nossa igreja e ela não encontra aquilo que ela esperava, ela se decepciona e muito sai, nem permanece. Mas se essas pessoas que estão aqui dentro fazem as mesmas coisas que eu estava fazendo lá fora, então quando a gente tem a missão,
A missão é o quê? Cristo. É o que Cristo fez por mim, o que Cristo pode fazer na vida dela, porque não importa aonde ela estiver, as dificuldades que ela vai encontrar, mas o foco dela vai ser em Jesus e não nas pessoas. Amém. Tem a pergunta aqui da lição de domingo, né? Que está falando aqui sobre como que a Trindade se mostra aqui na questão da missão. Aí pede para a gente ler João capítulo 20, versículo 21 e 22, né? Diz assim: Então disse Jesus novamente, paz seja convosco. Assim como o Pai, note uma coisa, quem está falando é Jesus, mas ele fala de quem? Do Pai. Sim. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ok. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, aqui tem quem aqui envolvido na missão? Os três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o interessante, que Jesus falou, eu vos envio, mas recebei o quê? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for uma realidade, todo o evangelismo que nós possamos fazer, queridos, vai acontecer igual está acontecendo na Europa. Igrejas enormes, enormes, cultos importantes, tipo, para nós o culto importante da semana é o sábado. Para eles, alguns cultos são os cultos do domingo. Igrejas evangélicas, né? Até da reforma protestante, igrejas enormes, vazias. Ou se transformando em bares e danceterias, Exatamente. né? Um lugar de E culto. algumas cheias, mas também cheias de pessoas vazias. Então, que fruto que é esse? É um fruto que não permanece. E tem um texto interessante aqui, ó, como ela falou na questão do amor, o Kleber mencionou isso também logo no início, dos Apóstolos, não, perdão, Parábolas de Jesus, página 162, diz assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. A senhora White vai comentar agora. Cristo não considerava sacrifício algum muito grande e nem trabalho algum pesado demais para executar a obra que tinha vindo fazer. Na idade de 12 anos, ele dizia, não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2, 49. Ouvira o chamado que tinha iniciado a obra e ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. Assim devemos nós servir a Deus. E eu já vou comentar um negócio rapidinho sobre esse texto que eu li. Nós estamos recebendo aqui no IAG um convidado para o congresso, né, que é o Cameron Scottfield, e ele chegou aqui na sexta-feira à tarde e fez o pôr do sol com a gente e tudo mais, e nós fomos fazer o lanche, né? E percebemos que a esposa dele, ela é mexicana, mas ela fala bem espanhol, e então nós percebemos que dá para se comunicar com ele, né? Porque ele fala inglês e tal, nem todo mundo fala inglês aqui. E interessante que os jovens ficaram todos assim conversando com ele e tal, depois do lanche da tarde, ainda ficaram conversando, fazendo perguntas, fazendo esses comentários sobre o livro dele e tal. E teve um momento que eu reparei que os meninos já estavam demais em cima dele. E eu percebi que nem o Cameron e nem a sua esposa estavam conseguindo se alimentar. Aí eu falei, gente, calma, deixa ele poder comer um pouquinho e tudo mais e tal. E aí ele disse assim, que a comida dele estava em fazer a vontade daquele que o enviou. Amém. Então, ele falou assim que não atrapalhava em nenhum momento poder falar de Deus para os meninos, para as meninas ali que estavam questionando. E eu fiquei pensando, gente, que coisa espetacular. Porque às vezes a gente pensa que a missão de Deus é um sacrifício. Mas para Cristo ele falava que era o quê? Deleito-me em fazer tua vontade, ó meu Deus. Eu nasci para fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando o Espírito Santo está no coração, você não precisa ficar forçando ninguém a fazer trabalho missionário. Vamos comigo dar um estudo bíblico, vamos comigo distribuir uma literatura, fazer alguma coisa. Você não precisa ficar dando incentivo, fazendo força, porque já vai estar brotando naturalmente do coração. Todo verdadeiro discípulo de Deus nasce no reino de Deus como o quê? Como missionário. Um missionário. Então, isso aqui é o mais importante, né?
está linkado ao Espírito Santo. Então, o evangelismo para nós vai ser algo absolutamente natural. Amém, Daniel? Bom, já avançando aqui no tema e fazendo um comentário em cima do que a Vânia colocou também, fazer discípulos, o foco da missão. Bom, a Vânia comentou ali agora para nós sobre a missão, e que eu acho interessante é que muitas vezes nós perdemos o foco da palavra missão. A palavra missão não significa só você ser um missionário lá na África, ser um missionário lá na China. Missão é em todo lugar. A missão que foi incumbida a nós é o quê? Fazer discípulos. E onde é o melhor local para fazer discípulos? Família. Família. Em casa. No lar, em casa. Exatamente. Se nós pararmos para avaliar, ali Elias e Eliseu, eles tiveram uma missão. Sim. E interessante que, englobando a missão deles, existiu o discipulado. Elias, né, no caso ali, foi muito bem sucedido. Quando Eliseu estava com ele ali, Eliseu se tornou um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E se você avaliar a história de Eliseu, a Bíblia não conta nenhuma falha de Eliseu. Nenhuma falha de Eliseu. E Eliseu também estava ali fazendo um ótimo discipulado, né? Infelizmente, o seu servo ali acabou se desviando. Mas o que vocês gostariam de comentar sobre esse tema, fazer discípulos? Porque fazer discípulos é o foco da nossa missão. Essa palavra, né, fazer discípulos, ela vem carregada de uma responsabilidade. Se a gente for voltar um pouco, como era antigamente a questão de você aprender uma profissão, não existia uma faculdade. Então, o que você fazia? Você ia com um professor e você ficava com o professor. E o interessante é que nessa experiência você não recebia só a matéria, então você via a prática do professor. Então aqui a gente consegue ver o fazer discípulos, ele é uma ação. Não é você sentar e ficar recebendo. Então era algo que era junto. Então você estava recebendo a informação, recebendo o conhecimento e vendo a prática desse conhecimento. Agora trazendo para a realidade do cristão. Então aqui o fazer discípulo, o Kleber bem salientou a questão da família. Então, ali é o meu primeiro campo missionário. Então, os meus filhos, eles vão ser os primeiros a contemplar os frutos do Espírito Santo na minha vida ou os atributos de Satanás na minha vida. Olha o peso que traz a questão do discipulado. Então, ali é o meu primeiro campo missionário. Então, se os meus filhos, eles olham para a minha vida, vê que eu leio uma coisa na Bíblia, estudo a lição, mas terminou o culto. Então, o primeiro momento de dificuldade dentro do nosso lar, então eu perco a paciência, eu me irrito, eu xingo. Então, esse discipulado, irmãos, ele foi por água abaixo. Aí ele se torna hipocrisia, que é um dos motivos porque hoje os jovens eles não permanecem na igreja. Pela hipocrisia dos próprios pais. Porque os pais pregam uma coisa, mas elas não vivem. E a lição está trazendo a lição sempre vai atribuir, irmãos, o discipulado à vivência, que é os frutos do Espírito, como aqui o irmão Daniel falou. Não tem como você fazer discípulo se na sua vida você não for um discípulo de Cristo. Veja que é algo junto. E às vezes muitas pessoas falam, Vânia, mas você está falando isso, então quer dizer que eu primeiro tenho que ser um exemplo para depois eu ir lá fora e conquistar as pessoas. Mas não, a missão e o discípulo, e fazer discípulos, ela é uma só. A transformação que Cristo faz na sua vida, o fruto que você gera, ele já vai então, sai da sua esfera e vai para o contexto que você vive. Então não é uma coisa separada da outra. Assim como o professor naquela época, se você queria ser um médico, você tinha que aprender com quem era médico. Hoje, se você quer ser um cristão, você tem que aprender aos pés de Cristo. E se nós, tem um texto aqui no Espírito de Profecia, no livro A Vida Devocional de Enoque, que ela vai usar a palavra que ministro, e a gente vai ver também em Mateus, no comentário da Bíblia Legado, que ministro é todo aquele que aceita a Cristo, ou seja, não é ministro só na questão de ser um pastor. Então, eu recebi esse discipulado, agora eu vou fazer a missão avançar, mas eu dependo de quem na minha vida? Eu dependo de Jesus. Então, é isso que está faltando, e às vezes a gente vai para essa missão, e a gente vê isso, irmãos, tão aflorado. Quantas famílias
os pais são pregadores, são anciãos, têm cargos, e quando você olha para a família dele, você vê que o discipulado ali não está funcionando. A família é um desastre, os filhos são um peso na sociedade, não ajudam na igreja. Então, aí você quer converter uma outra pessoa, mas você deixou de fazer discípulos na sua própria casa. Você citou um ponto aí, já vou abrir para você, Daniel, que eu achei muito interessante, que muitas pessoas falam assim, bom, mas então quer dizer que eu tenho que estar vivendo para depois eu ir levar. Sim, é óbvio, porque senão se torna hipocrisia. Sim. O que acontece? E eu agora trago para vocês também que nos acompanham. O que acontece? Quando você leva algo que você não vive, é a mesma coisa que você querer vender um remédio para a pessoa ter cabelo, sendo que você é careca. Né? Ou você, né, ser obeso e querer falar que tem a solução para a pessoa ficar magro. Então, o que acontece? A pessoa não vai comprar a sua visão. E olha esse texto. Está no Testemunho para a Igreja, página 304. Diz assim, se devemos confessar a Cristo, precisamos tê-lo para confessar. Ninguém pode confessar verdadeiramente a Cristo a menos que nele estejam a mente e o Espírito de Cristo. Então, por exemplo, verdadeiramente é impossível confessar a Cristo se eu não tivê-lo, se eu não tiver ele. Então, às vezes eu estou confessando a Cristo, mas a pessoa olha para mim e não vê Cristo em mim. Então, o que ela atribui à minha fala? Hipocrisia, como a Vânia colocou. E o texto finaliza assim: se uma forma de piedade ou certo conhecimento da verdade fossem sempre confessar a Cristo, poderíamos dizer, largo é o caminho que conduz à vida e muitos há que o encontram. Precisamos compreender o que seja confessar a Cristo e em que o negamos. Então aqui mostra claramente para nós que o Evangelho, ou seja, o poder do Evangelho, do qual nós vamos ver agora no decorrer da lição aqui, é a vida. Né? Porque como que eu prego um Evangelho que tem poder, mas o poder do Evangelho não transformou a vida do mensageiro, do pregador? Então é muito complicado nós pregarmos isso e não vivermos. Por isso que eu gosto muito da serva do Senhor, Ellen Goldwart, porque ela é equilibrada. E tem um texto dela que ela fala assim, que sempre quando ela ia levar a mensagem, ela estava aplicando na vida. Então isso é muito interessante para nós, né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque às vezes você chegou um conhecimento para você agora, sei lá, alimentação, como já foi colocado aqui, vestuário. E isso é o mínimo, né? As partes externas do Evangelho. Mas vamos colocar a parte interior. Olha, eu tenho ódio, eu começo a trabalhar isso. Eu tenho inveja, eu começo a trabalhar isso. Eu sou uma pessoa que não perdoa, eu começo a trabalhar isso. E o meu coração começa a ser transformado. Sim. Agora, imagina que hipocrisia. Eu chegar aqui e falar, Daniel, você tem que perdoar. Mas eu tenho um problema com várias pessoas e não perdoo. Então, você começa a trabalhar contra a sua consciência. Porque a partir do momento que você fala assim, é certo você perdoar, Daniel, mas eu não perdoo, então eu estou indo contra a minha própria consciência, exatamente, sendo um hipócrita. E isso é preciso nós mudarmos isso. E a palavra hipócrita, né, é ator. Né? Ele finge, né? Atuando. Eu queria só mencionar uma coisinha rápida aqui, eu não vou ter muito comentário sobre a segunda, mas uma coisa que eu achei bem interessante é fazer discípulo. E Jesus fala assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Outro problema aqui também na questão da missão, aqui, do foco da missão, é que a gente tem, às vezes, tanto foco na missão que não se prepara para a missão. Às vezes vamos conversar com uma pessoa e não conhecemos bem a nossa própria doutrina. Então, às vezes somos facilmente levados por outras doutrinas. Por quê? Não nos debruçamos sobre a palavra, não estudamos a palavra, ela não faz diferença na nossa vida, como a gente viu na questão que o Kleber e a irmã Vânia comentou, que o nosso testemunho ele é fraco, porque a verdade não funcionou na nossa vida e nós também não nos aplicamos a estudar, a nos dedicar, a nos debruçar e conhecer as nossas profecias, conhecer as doutrinas da igreja, conhecer a missão de Cristo aqui na Terra, por que ele ainda não voltou, né? Conhecer também a cronologia dos eventos, a cronologia dos eventos finais, são coisas necessárias para o adventista se preparar para poder cumprir a missão. Então, o foco na missão é importantíssimo, mas o preparo para ela também é importantíssimo. Aqui no comentário só do livro de Enoque, da outra vez eu falei livro de Enoque, mas é a vida devocional de Enoque, tá? Não é o livro de Enoque. E diz assim,
os conversos à verdade raramente sobem na espiritualidade acima do nível de seus professores. Como é importante, então, que aqueles que ensinam a palavra de Deus sejam homens de mente espiritual, que estejam em constante comunhão com o céu. Então, olha a responsabilidade que você carrega, porque a pessoa que você está trazendo para dentro do contexto da igreja, ele não raramente ele sobe acima daquilo que você é. Então você é uma referência. Então nós carregamos uma responsabilidade e por isso que a lição traz para nós não desanimarmos, porque isso não depende somente de nós. Os 3 poderes estão disponíveis para que nós então podemos fazer os discípulos, né? Amém. No livro Profetas e Reis tem um texto que Ellen White fala, fazendo referência a Davi. Ela fala assim, dificilmente os liderados vão passar o nível de espiritualidade dos líderes. É a mesma ideia do que esse texto aí. Né? Bom, agora, avançando aqui na lição, nós vamos ver agora sobre a mensagem da missão. Qual é a mensagem que nós temos que apresentar ao mundo? Qual é a mensagem da missão? Abro agora para o Daniel e para a Vânia comentarem sobre esse tema. Você vê o Evangelho Eterno, né? Que ele vai citar Apocalipse 14, 6 a 7, que lá a gente vai ver também as mensagens angélicas, né? A mensagem dos 3 anjos. E às vezes a gente fica no nosso discipulado somente o amor, o amor, o amor. Mas o que consiste o amor? Então, muitas vezes a gente fica, não, mas Vânia, você tem que amar, Mas amar a Deus consiste na obediência aos mandamentos de Deus. E hoje nós estamos vendo pessoas vindo para o nosso contexto, para a nossa igreja, e muitas eu conheço membros que eles não aceitam nem o espírito de profecia. Eles não aceitam nem essa mensagem do santuário, irmãos. Tem pessoas hoje que a questão do santuário, elas acham que 1844 foi uma história que se inventaram para grande decepção. Então, o Evangelho Eterno, que é a salvação, a lição está trazendo aqui, salvação, uma salvação para o mundo. Então, a gente tem que avisar o mundo do quê? Da breve volta de Jesus. Mas o que esse evangelho vai fazer na vida de cada pessoa? Libertar ela do quê? Do pecado. Vai libertar ela da onde? Do reino das trevas. Vai tirar essas pessoas da onde? Das garras de Satanás. Então, esse evangelho eterno, a mensagem da missão, ela precisa alcançar o contexto, e se a gente for ver, muitas igrejas estão lidando com isso e nós também vamos enfrentar isso, a questão da homossexualidade. Como que nós vamos levar a mensagem da missão, ou seja, o evangelho eterno para esse público? E nós vamos receber, irmãos, essas pessoas. E hoje, será que nós estamos preparados para dizer para essas pessoas que há poder nesse evangelho eterno para que ela deixe de ser, para que ela se torne um ex-homossexual, para ela que se torne um ex-drogado e um ex-adúltero? Ou a gente vai, então, trazer uma mensagem manca? Não. No final, Jesus vai fazer aquilo que você não consegue. Então, percebe que o evangelho eterno, o verdadeiro evangelho, ele tem tudo a ver com a missão do discipulado. Se nós não trazemos esse evangelho aqui, que é o evangelho da boa nova, qual que é? Jesus, ele morreu para nós, ele morreu o quê? Para nos libertar, não nos nossos pecados, mas dos nossos pecados. E é isso que o mundo hoje, doente, preso nas garras de Satanás, as famílias perdidas, famílias desestruturadas, filhos perdidos dentro da igreja, o que eles precisam? Do evangelho eterno. Maravilhoso comentário, irmã. E eu quero só salientar uma coisa com relação a essa primeira mensagem angélica mencionada aqui, versículos 6 e 7 de Apocalipse 14. Logo no começo diz assim, e vi um outro anjo voando pelo meio do céu, trazendo o quê? Um evangelho eterno para proclamar a quem? Nação, tribo, língua e povo. Logo após isso, aí dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que vem primeiro, o juízo ou o evangelho? O evangelho. O evangelho vem antes. Então, por que isso aqui me chama tanto a atenção? Porque antes de executar o juízo, Deus te dá a oportunidade de passar no juízo. Porque ele traz o quê? O evangelho eterno. E segundo Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, vai ter um juízo. A mensagem adventista é proclamar que vai existir um juízo. E nós sabemos
contando de 1844, que esse tempo está muito próximo, mas muito próximo mesmo. Só que ainda tem tempo para que Deus, com seu poder, elimine de nós cada defeito de caráter. Amém. Cada defeito de caráter. E o mais interessante também, como a irmã Vânia mencionou, que é 2 pontos. A questão das pessoas serem viciadas, né? Tem um vício em drogas ou coisa desse tipo. Pornografia. Pornografia. Ela mencionou também a questão da homossexualidade. E às vezes a gente pensa assim, mas uma coisa tem um grau desse tamanho, outra tem um grau desse tamanho. Queridos, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela tem um vício absurdo, se brincar, pior do que o vício das drogas. Como que a pessoa pode vencer isso? Pelo poder de Deus, é possível. Por que nós falamos sobre justificação pela fé? O que é justiça? O Salmo 119 diz assim, que todos os mandamentos do Senhor são justiça. Então, ser justo é guardar o quê? Todos os mandamentos do Senhor. Como é que eu consigo fazer isso? Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, eu crendo nisso, eu posso vencer toda e qualquer tendência herdada ou cultivada. Eu posso vencer pelo poder de Deus cada um dos meus defeitos de caráter, cada um dos meus pecados, e que um pecado pode parecer maior, outro pode parecer menor. Não vou comparar aqui o problema da pornografia com o problema da mentira, mas, queridos, tem pessoas que mentem o tempo todo e precisam, para proteger uma mentira, tem que inventar uma outra, e uma outra, uma outra, uma outra. Então, cada um sabe onde o seu calo aperta, e cada um sabe o quão difícil é vencer o pecado. Só que em Cristo, queridos, nós não somos vencedores. Nós somos muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Amém, amém. Bom, Daniel, agradeço aí pelo seu ótimo comentário, Vânia também. E eu gostaria de fazer um comentário também em cima aqui dessa pergunta, né? Não a pergunta, desse subtítulo, Evangelho Eterno e a mensagem da missão. Bom, primeiramente eu penso assim, né? Que o Evangelho, se ele é eterno, ele tem poder para transformar, porque o que faz ele ser eterno é o Deus eterno. Amém. E a boa nova do Evangelho significa que Cristo, ele é o nosso Salvador, ele teve poder para nos salvar, mas tem poder para nos transformar. Eu não vou ler todos os textos para delongarmos muito aqui, mas se nós irmos lá em Malaquias, nós vamos ver ali que existiria no fim dos tempos um povo no espírito de Elias, ou seja, no espírito de reforma, que iria buscar converter o coração dos pais aos filhos. Nós entendemos que, em primeira instância, ali Malaquias estava falando para João Batista quando ele veio para preparar o caminho de Cristo. E depois isso se estendeu até nós, né? Passou ali 1798, passou o tempo do fim, e nós somos o povo que devemos preparar o caminho de Cristo. Já nós, vivendo nos últimos tempos, começamos uma obra de preparo, ali por volta de 1843, 1844. Ellen White fala que aquela obra, aquela mensagem pregada, ela tinha um único objetivo: preparar um povo. Sim. Preparar um povo para estar de pé no dia do nosso Senhor. Agora, o que eu quero trazer para vocês aqui, e com esse meu comentário, eu não venho criticar ninguém em nenhum tipo em nenhuma denominação, eu só venho trazer para nós aqui um pingo de alerta, tá? A nossa missão primária é preparar um povo, não é trazer o mundo inteiro para dentro da igreja, porque nós sabemos que o mundo inteiro não vai se converter, o mundo jaz no maligno. Essa é o que a palavra de Deus fala para nós. Agora, nós, com essa missão de preparar um povo, nós também precisamos estar preparados. Nós também precisamos estar preparados. E eu volto a pontuar aqui o equilíbrio da serva do Senhor em todos os pontos. Uma mulher equilibrada, sensata, porque dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho Eterno, que é a mensagem da missão, ele deve estar embasado em preparar um povo, né? Vamos avaliar aqui. Aqui nós temos 3 famílias. Se essas 3 famílias estivessem envolvidas em preparar um povo, você ia buscar preparar os seus filhos primeiramente em casa, eu ia buscar preparar os meus, o Daniel preparar a sua família. As nossas 3 famílias, 3, não falando nem de uma, porque a palavra de Deus fala que uma família bem ordenada conta mais do que o melhor sermão. Mais do que 1000 sermões. Então, para pensar, nossas 3 famílias saindo para cantos diferentes, quantas pessoas que não ia ver um povo preparado? Amém.
Então, por isso que eu volto a trazer aqui a missão, a nossa missão primária é se preparar e preparar a nossa casa. E aí depois isso vai estender para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, enfim. E eu creio que o evangelho vai tomar uma amplitude com poder, não essa amplitude que você colocou aí. Ah, tem 60 mil membros dentro da minha igreja, mas se passar na peneira ali, sei lá, salva um. Quanto que vale? E Ellen White, ela tem um texto que ela fala: se cada família adventista tivesse se preocupado em evangelizar a sua própria família, ou seja, nós, as famílias aqui que têm filhos, se nenhum dos nossos filhos saísse, ela fala que Jesus teria voltado. Então, olha a missão do discipulado dentro da família, como ela é importante. Sim. Então, porque uma família, ela é mais poderosa do que 1000 sermões. Ou seja, mais de um ano aqui de 3 anos, você pregando todos os dias. Então, uma família bem ordenada, né? Olha a responsabilidade para nós da missão. E aqui eu queria ler falando do propósito, aqui vem falando um pouquinho de Paulo, que ele vai falar assim que o objetivo aqui de Paulo está na meditação, eu não lembro aqui, mas eu já vejo aqui e falo para vocês, que o objetivo de Paulo na missão dele era transformar os discípulos à semelhança do caráter, transformar os conversos a que eles chegassem à plenitude do caráter de Cristo. Então a obra de Paulo não era só trazer. Contanto que quando ele fundava as igrejas, quando ele usava o seu próprio recurso, ele cuidava desses membros. E aqui no próximo dia vai falar, né, a igreja é um canal de missão. Então, Paulo, ele tinha um objetivo. Então, quando você traz alguém para a igreja, qual que é o seu objetivo? Para que ele alcance a plenitude do caráter de Cristo. Então, se cada um de nós nos preocupamos em fazer esse tipo de discípulo, irmãos, que qualidade que Deus vai ter, que povo será esse? Então, esse sim vai ser um povo que vai estar preparado, né? Amém, amém. Bom, e antes de nós entrarmos nesse próximo tópico, eu gostaria de convidar você, deixe seu comentário aí, fala de onde você nos assiste, fala se você está gostando da lição da Escola Sabatina, traga sugestões, vamos juntos levar o Evangelho, porque aqui não é somente um programa, aqui nós somos uma família. Agradeço o seu comentário. Bom, já entrando nesse tema que você colocou aí também, né? Nós podemos trazer aqui o povo de Deus, o canal da missão. Então, nós somos os responsáveis por levar essa mensagem ao mundo. Os anjos adorariam ter essa missão, mas Deus nos incumbiu, né? O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Eu gostaria de pontuar aqui o texto do Desejado de Todas as Nações, página 16, que diz assim: Deus escolhera a Israel e ele havia chamado essa nação para conservar entre os seres humanos o conhecimento de sua lei e dos símbolos e profecias que apontavam para o Salvador. Desejava que ela fosse uma fonte de salvação para o mundo, uma fonte de salvação para o mundo. O que Abraão tinha sido na terra em que peregrinou, o que José tinha sido no Egito e Daniel nas cortes de Babilônia, deveria ser o povo hebreu entre as nações. Devia revelar a Deus aos seres humanos. No chamado de Abraão, Deus havia dito: eu o abençoarei e seja uma bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O mesmo ensino foi repetido pelos profetas. Então, esse é o ensino do quê? Primeiro, Deus gostaria, ninguém gosta de regras. Ninguém gosta de regras. Uma das coisas que nós mais abominamos é regras, normas. Ter horário para as coisas, ter disciplina, essas coisas nós não gostamos. Só que quando nós vemos pessoas disciplinadas, nós ficamos com vergonha. Ficamos com vergonha. Ficamos constrangidos e às vezes temos vontade de ser também, né? Então, o objetivo de Deus era que o seu povo fosse fiel cumpridor das suas leis e também revelasse profecias que apontariam para Cristo. Essa era a missão de Israel, né? E a mesma missão, eu acredito que seja a nossa missão hoje também. Tem um detalhe aqui interessante. Na lição tem algumas perguntas, né? Nós vamos pontuar aqui algumas perguntas. E tem um comentário aqui da senhora White, logo no finalzinho aqui no rodapé da lição, que diz assim: a missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Aí nós pensamos assim, então a missão da igreja é levar amor e tal. Só que o amor que nós pensamos é o amor romanceado pelas novelas. É o amor romanceado pelas séries, pelos filmes, pelos desenhos.
é um amor romântico. Não é bem isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 15. João 14, verso 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E 1 João capítulo 3, o versículo... Não, 1 João capítulo 5, versículo 3. Diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, o amor de Deus está na guarda dos seus mandamentos. E é isso que Deus espera que o seu povo leve avante. E a gente pode pensar assim, se nós imaginarmos um conjunto de regras, nós teremos um grande problema na pregação do Evangelho. Só que nós podemos exemplificar essas regras na nossa vida, sendo pessoas disciplinadas, sendo pessoas diferentes, ao ponto que as pessoas perguntem, por que você é desse jeito? Sim. Porque, nós vamos falar assim, simplesmente porque Cristo me comprou e Ele me chamou para uma vida diferente, uma vida elevada, com normas elevadas. E as pessoas podem pensar, puxa vida, que coisa! Poxa, e aí elas vão querer saber o porquê disso. É o momento de nós apresentarmos a Cristo Jesus, aquele que nos salva do pecado, não nos salva no pecado, mas nos salva do pecado. E o pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, é exemplificado no plano de Deus para Israel, no plano de Deus para Abraão, aqui colocou José, aqui colocou Daniel, e é colocado para mim e para você também. Esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. E falando na questão da exemplificação, que conta muito na questão do discipulado, só um pequeno parênteses. A gente estava em uma cidade, meu esposo resolvendo algumas coisas, e eu fiquei esperando ele do lado de fora, porque a gente levou nossa cachorra. Eu fiquei segurando a cachorra. E aí a mulher passou por mim, ela parou e perguntou, você é da congregação? Aí eu falei para ela, não. Aí ela falou, mas você está vestida como alguém da congregação. Eu falei, não, eu sou adventista. Ela falou, mas eu conheço pessoas adventistas e eles não se vestem assim. Então, eu fiquei até sem resposta. Mas para você ver, olha, um testemunho para uma roupa que eu estava vestida, ela parou para perguntar se eu era da congregação. Então, faz diferença os nossos frutos, irmãos? Faz muita diferença. E a gente vê aqui também a questão da igreja, né? A igreja, na verdade, a igreja não, né? O povo de Deus, né? Porque nós estamos sobre uma autoridade que é Cristo. E a igreja está sob a autoridade de Cristo. Sim. O canal da missão. Antigamente, era o povo que tinha que vir até ali Israel. Então, você vai ver que dificilmente eles tinham a missão como nós temos hoje o ID. Então, é um exemplo aqui bem básico. A questão da agricultura. Por que Deus deu as leis de agriculturas para Israel naquele tempo? Era para que as nações vizinhas vissem, então, os frutos, as colheitas e engrandecesse quem? A Deus. Então, tinha um propósito. Então, tudo que eles faziam, outro exemplo, a cidade de refúgio. Os juízes que eram os que serviam a Deus, né? Porque as outras nações, elas eram extremamente corruptas. Então, pena de morte, tinha tantas outras coisas, sacrifícios de criança. Então, quando eles se voltavam para esse povo, que era totalmente diferente, então eles iam engrandecer quem? O nome de Cristo. Agora, hoje, mudou o foco. Esse povo rejeitou, porque Ellen White fala que se Israel tivesse permanecido firme, Jerusalém não teria sido destruída, nós teríamos o templo até hoje. Então foi como se nós fôssemos o plano B de Deus. Então, como o povo para quem Cristo veio o rejeitou, aqueles que não o esperavam foi o que receberam. Então hoje, qual que é a missão da igreja, irmãos? A nossa missão, fazer discípulo. Não é legal a gente pregar, gravar vídeos, isso é muito importante, mas o trabalho pessoal, ele tem muito mais peso. E Ellen White fala sobre o trabalho pessoal, que a gente pode exemplificar aqui até o testemunho de Jeová. Se hoje a gente fala em questão de trabalho missionário pessoal, o que vem à nossa mente? Testemunha de Jeová, eles vão o quê? De porta em porta. Infelizmente, então, são mais referência do que nós nesse ponto, né? Sim, são mais referência do que nós. Então, e outra coisa que a gente vê aqui, na questão da missão, e quando nós estamos tão perto, irmãos, da volta de Cristo,
que o nosso foco no trabalho missionário ele tem que aumentar. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, os bens que eu tenho, ele tem que estar sendo direcionado para alcançar e salvar pessoas. E muitas vezes a gente quer reter as bênçãos e Deus está dando as bênçãos para você fazer o quê? Avançar a obra de salvar almas. E às vezes a gente não tem essa noção. Então, a gente vive um discipulado pela metade. Ah, não, mas eu estou dando meu dízimo, eu não posso ir nesse país, mas eu posso pagar alguém que pode ir. E o seu trabalho pessoal, ele deixou de existir. E uma outra coisa na questão da missão, do trabalho pessoal, da igreja fazendo essa missão, isso é provado cientificamente, que quando você sai para fazer uma obra, ou seja, quando você sai para fazer um bem para uma pessoa, o seu corpo, ele produz hormônios semelhante a quando a mãe amamenta o bebê. Então, é um hormônio que traz alegria, que traz felicidade. Quem aqui já não experimentou, irmãos, quando você vai socorrer alguém, quando você vai ajudar o seu próximo, muitas vezes você sai mais bem abençoado do que a pessoa que você abençoou. Você fica tão feliz. Vou dar um exemplo assim, então, aconteceu ontem. A gente tinha lá repolhos na nossa horta, que a gente ficou fora, voltamos, então o repolho ia se perder. E aí meu esposo falou, não, vamos colocar no grupo e vamos doar. E quando a gente foi para a cidade, a gente foi distribuindo repolho e as crianças, e eles comentaram, mamãe, como é gostoso, né? A gente poder compartilhar com os outros. Ele falou, vamos plantar mais para que a gente possa distribuir para as pessoas também que não têm condições de comprar. Então, a questão do evangelho, irmãos, o canal da missão, ela se baseia nisso. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Paulo, olha o tanto que Paulo saiu da sua zona de conforto. Olha as viagens que ele fez, o que ele passou, as privações que ele teve. Então, nós ainda não vivemos praticamente nada daquilo que Paulo viveu para fazer o discipulado, ou seja, para trazer essas pessoas aos pés de Jesus. E a igreja hoje, ou seja, a igreja somos nós. Nós temos essa missão. E Ellen White tem um texto que ela fala também, que está aqui no livro devocional de Enoque, que nós, irmãos, hoje as cidades estão como? Estão apinhadas. E junto com esse agrupamento de pessoas tem o quê? A maldade, tem a imoralidade, tem tantas outras coisas, e ela fala que nós devemos, nessas grandes cidades, criar centros afastados, para que os obreiros possam ir e possam voltar. Aqui um detalhe tão importante, irmãos, para que o discipulado, assim, o discipulado da igreja, ele seja eficaz. O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos na cidade, e a gente não consegue ver essa diferença. Muitas vezes a igreja do bairro onde você frequenta, os vizinhos não sabem nem quem são vocês. Não sabe, a gente não tem de ir lá na casa da pessoa, de saber o que ela está precisando, de fazer algo pela comunidade para que ela possa saber que esse é um povo diferente. Então, às vezes, a gente ficou na nossa zona de conforto e a gente não sai mais para a missão. Tem um detalhe aqui também nessa pergunta, pediu para nós analisarmos dois textos, né? Gênesis 12 e também Deuteronômio capítulo 7. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para que ele saia da sua parentela, para que ele vá para um lugar diferente, né? E Deus diz assim que abençoaria ele e faria dele uma grande nação. E fala o seguinte, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Aqui em Deuteronômio, Deus vai falar a mesma coisa, só que aqui em Deuteronômio ele está falando agora não para uma pessoa, ele está falando para um povo, descendente de Abraão, né? E aí fala que no capítulo 7, verso 6, fala que ele escolheu esse povo como um povo especial, como um povo diferente, né? O 11 e o 12 me chamaram bastante atenção, porque diz assim, portanto guardarás os mandamentos, os estatutos e juízos que eu te ordeno que faças. Portanto acontecerá que se ouvirdes esses juízos e os guardardes e os cumprirdes, que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou aos seus pais. Uma coisa me chamou a atenção. Se o povo de Deus fizer a vontade de Deus, ele vai manter diante do seu povo um pacto de misericórdia que ele tinha jurado aos pais. E isso me lembra Isaías capítulo 1, verso 9. Não sei se vocês conhecem esse texto. Um texto que me chama bastante atenção também. Isaías 1, 9. Que diz assim, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido já como Sodoma e semelhante a Gomorra.
Em outras palavras, o que está mantendo a mão e o favor de Deus sobre esse mundo? Pessoas que guardam seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Por isso Deus ainda tem tido misericórdia para com este mundo. Queridos, algumas vezes nós olhamos para esses textos e pensamos assim, poxa vida, eu ainda não vejo isso acontecendo na minha vida. Então tenha certeza, querido, que você ainda está na misericórdia de Deus, porque tem pessoas que estão fazendo isso. E a irmã está lendo a vida devocional de Enoque, e a senhora White diz assim que existe Enoques em nossos dias, em nosso meio. Então, a misericórdia de Deus, porque ainda tem pessoas que guardam os seus mandamentos, acreditam ainda no testemunho de Jesus, pessoas que tiveram contato com Jesus, mesmo não vendo ele fisicamente, mesmo não tocando nele como seus discípulos tocaram, mas são pessoas que tiveram contato especial e particular com Cristo, porque vivem de acordo com a sua vontade. Amém. Bom, agora nós acabamos de ver aqui o povo, né, que vai pregar essa mensagem, que vai trazer ao mundo, né, essa mensagem. E o mundo é a arena da missão. Exato. Ou seja, eu não preciso somente ir lá na África, porque a minha cidade, a cidade mais próxima de onde eu estou, também faz parte do mundo, meu vizinho faz parte do mundo. Então, eu penso que nesse tema de quinta-feira aqui, o mundo sendo uma arena da missão, aqui traz um equilíbrio para nós agora nesse momento, de fazermos um planejamento para evangelizar as pessoas que estão próximas de nós. Aqui, inclusive, essa lição de quinta-feira sempre traz aqui embaixo, né, um desafio para nós. E um dos desafios que traz aqui é pesquisar a demografia de sua área. Que tipo de pessoas vivem ao seu redor? Origem étnica e religião, idosos, jovens, pobres, ricos, idiomas falados, enfim. Por que está trazendo isso aqui? Porque através de você fazer ali uma análise de quem está do seu lado, você vai conseguir abordar cada pessoa de uma forma diferente. Porque o evangelho também não é assim, do jeito que eu prego para você, eu prego para ele, eu prego para ele. Então, a Ellen White fala que o trabalho de lidar com as mentes é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Então, o que convence uma pessoa, o que leva ela a ter mais desejo, mais vontade de buscar a Cristo, não é o que leva a outra. Por isso que há a necessidade de nós se perguntarmos, né, se já fizemos o nosso melhor pelo nosso vizinho, pelo amigo, pelo inimigo. Né? Sim. Então, a missão nossa é o mundo, e cabe a cada um de nós decidirmos onde iremos começar. E eu queria pontuar o que você já pontuou, voltar nisso daqui. O Kleber mencionou aqui logo no início que o nosso primeiro campo missionário é a nossa Família. a nossa família, a nossa casa. E até a lição colocou isso aqui. Né? Ela colocou aqui, ó, tem um pequeno gráfico aqui, baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, falando que vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e depois até os confins da terra. E a lição exemplificou isso aqui, né? Em Jerusalém são primeiro o quê? Os próximos, né? São aqueles que estão dentro da nossa casa, como o Kleber já mencionou, e aqueles que estão bem próximos de nós aqui. E os que estão na Judeia? Aqui também, aqui na questão de Jerusalém fala família, vizinhos e amigos, os próximos, né? Na Judeia e na Samaria, aí coloca aqui, são pessoas que falam a nossa língua e têm cultura semelhante à nossa, mas não vivem a nossa mesma realidade. Então, aqui o campo já se expande um pouquinho além daqueles que são mais próximos a nós. E por último, vem aqui, até os confins da terra. Aí já são indivíduos de todos os lugares, nações, grupos, línguas e etnias. Então agora aqui já se expande até para fora do nosso país. Só que, queridos, uma coisa de cada vez. O que Deus mais tem pressa é que Cristo volte. E como adventistas do sétimo dia, nós também precisamos ter essa pressa. Mas se Ele vê que cada um de nós estamos recebendo diariamente o batismo do Espírito Santo, esse batismo vai influenciar a nossa casa, os nossos vizinhos, vai influenciar pessoas que estão próximas a nós, pessoas que estão distantes de nós, e por fim, Deus nos dará capacidade, tanto financeira, dará capacidade de tudo quanto é forma, para que nós possamos até sair do país e evangelizar fora, porque Deus, Ele tem pressa. O que nós precisamos é buscar o poder do Espírito e nos prepararmos para essa missão. Amém.
Aqui no devocional de Enoque também fala assim, ó. Um trabalho diligente é requerido agora, nesta crise. O mundo está em crise, irmãos? Com certeza. Está em crise. Nenhum esforço débil será bem sucedido. Em todo o nosso trabalho na cidade devemos buscar almas. Planos sábios devem ser estabelecidos, a fim de que esse trabalho possa ser feito para o máximo proveito. Cada vez mais, à medida que o mal aumenta nas grandes cidades, teremos de trabalhar com elas a partir de centros afastados. Esta é a maneira como Enoque trabalhou nos dias antes do dilúvio, quando a maldade era abundante em cada comunidade populosa e quando a violência estava na terra. A gente está praticamente nesse contexto, e aqui quando fala de plano, às vezes a gente coloca esses planos somente numa missão da igreja, de uma corporação. Agora vamos pensar num plano pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Se você é médico, então nós estamos em tempo de crise. Qual é o seu planejamento para que você possa fazer discípulos, para que essa missão seja bem sucedida? Quando você veste lá a sua roupa de médico, quando você se paramenta, né? Muitas pessoas fazem isso. Na verdade, irmãos, aquilo lá é como se fosse uma ferramenta. Você vai disfarçado de médico, mas você é um cristão. Amém. Então, para você está disfarçado de mecânico, mas você é um cristão. Você está disfarçado de marceneiro, mas você é um cristão. Então, você está usando, entre aspas, esse disfarce para alcançar as pessoas onde elas estão. Então, às vezes, a gente acha que a missão é, então a igreja vai reunir aqui trabalho missionário. Isso é a missão? Não. A missão é o seu dia a dia. Os talentos que Deus te deu nesse tempo de crise, eles têm que ser colocados na missão. Então, nós, individualmente, nós temos que entrar na missão, fazer planos. Nós também que temos família, planejar com os nossos filhos, irmãos, para que eles, desde pequenininho, se envolvam também na missão. E o ganho secundário, ou seja, os bens desse mundo, nós precisamos ainda de sustento? Precisamos. Usamos o dinheiro? Usamos o dinheiro. Participamos ainda da economia desse mundo? Participamos. Mas que tudo isso possa ser revertido para salvar almas, porque virá um tempo em que você vai querer doar a sua casa, você vai querer doar o seu carro, você vai querer vender o seu sítio e trazer os pés do Senhor, e esse tempo não vai existir mais. Então Ellen White até fala que triste será para essas pessoas que tinham bem, tiveram a oportunidade de usar os seus bens para alcançar pessoas e elas assim não o fizeram. E nós, irmãos, lá no Grande Conflito, Ellen White fala que nós só vamos saber o valor de uma alma, ou seja, de uma alma perdida, quando nós estivermos no céu. E nós vimos então lá, quando Satanás com aquela multidão for para atacar Jerusalém, imagina a gente ver ali nossos entes queridos, ver pessoas que nós poderíamos ter andado 1 milha a mais para trazer aos pés de Cristo, e nós ficamos na nossa zona de conforto. Só lá no céu você vai saber o preço de uma alma. Ou seja, é um marido que não vai estar lá, é um pai que não vai estar lá, é um filho que não vai estar lá, porque nós muitas vezes dormimos no nosso posto, queremos aproveitar aqui as coisas desse mundo e esquecemos que o foco da missão, irmãos, o nosso foco é salvar almas para Cristo. Esse é o nosso foco. Amém. Amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma lição. Foi uma bênção essa lição para nós aqui. Eu acredito também que foi uma bênção para você também. E agora eu gostaria de convidar o irmão Daniel e olhar para aquela câmera ali e trazer uma mensagem direta para nossos queridos que sempre estão nos acompanhando. Uma mensagem de esperança, de exortação, de auxílio. Esse é o momento oportuno, Daniel. Tem um texto em Atos dos Apóstolos, página 20. Eu não vou lê-lo, mas ele está aqui na lição de quinta-feira, para você tirar um tempinho e ler. Esse texto é maravilhoso. Ele fala que nos últimos tempos, Deus ele sabia muito, muito bem que cada argumento que nós tivéssemos, por mais lógico que ele fosse, o povo estaria tão encrostado pela maldade, tão apegado à mundanidade, ao egoísmo, às práticas pecaminosas, que todo argumento não seria suficiente para convencer ninguém. Por isso, ele envia em nosso auxílio o poder do seu divino Espírito. É o único que conseguiria incutir, tocar, sensibilizar o coração humano. Então, que nós possamos hoje
buscar o Divino Espírito Santo para que ele possa fazer a diferença nesses momentos de prova e nos momentos que ainda ficarão piores com o passar do tempo. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém, irmão Daniel, muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar a irmã Vânia a olhar para aquela câmera ali, trazer uma mensagem de esperança, de ânimo, de exortação, uma mensagem especial que o Espírito Santo possa colocar na sua mente agora e que você possa transmitir para os nossos queridos ouvintes. Eu gostaria de ler com vocês o que está na sexta-feira, que a gente possa trazer esse contexto, irmão, para a nossa realidade. Diz assim, ó: de todos os países está a soar o chamado macedônico. Passa e ajuda-nos. Deus está abrindo campos diante de nós. Seres celestiais têm cooperado com os homens. A providência está indo adiante de nós e o infinito poder está colaborando com o esforço humano. Amém. Cegos, na verdade, devem ser os olhos que não veem a operação do Senhor, e surdo os ouvidos que não ouvem o chamado do verdadeiro pastor às suas ovelhas. Então nós temos um mundo clamando para que pessoas possam ajudá-los. E nós, irmãos, Deus convidou a cada um de nós para participar nessa obra, nessa cooperação de ajudar a resgatar o ser humano. Então é um privilégio para nós que cada um leve essa mensagem como se a missão não fosse nossa individualmente. E todos nós trabalhando, irmãos, dessa forma, sobre a autoridade de Cristo, a autoridade do Espírito Santo, a autoridade do nosso Pai, essa obra é prometida que ela será de êxito. Amém. Não vamos desanimar. Amém. Amém, obrigado também, irmã Vânia. Eu também gostaria de deixar para você nesse momento também uma pequena reflexão, uma pequena mensagem, que pode ser que você esteja envolvido na missão, mas pode ser que você começou no lugar errado, da maneira errada. Pode ser que você não vê resultados, pode ser que o Espírito Santo não esteja conduzindo você, ou pode ser que o Espírito Santo não esteja aí coroando o seu trabalho. Então a lição trouxe para nós aqui qual é o primeiro lugar. O primeiro lugar que eu e você devemos começar é na família. O segundo lugar que nós entendemos aqui é nas pessoas mais próximas que falam a nossa mesma língua, mas que não têm a nossa mesma crença. E por último lugar é no mundo. Então pode ser que o seu maior desejo é levar o evangelho no mundo, às vezes até porque aqueles que levam o evangelho no mundo têm um reconhecimento quase mundial, né? Então às vezes estamos mais preocupados com o reconhecimento do que com a verdadeira missão de Cristo Jesus. Então pode ser que hoje seja um momento de travessia na sua vida. E se você não atravessar esse mar, pode ser que você fique à mercê de você mesmo. Então o conselho e a exortação desse pobre irmão que aqui está é que tome em consideração tudo aquilo que Cristo tem trazido para você. Comece a missão na sua família e que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida e você possa ser bem-sucedido. Amém. Que Deus abençoe você. Eu agradeço a todos aqueles que sempre acompanham o nosso canal, que sempre acompanham aqui o programa Lições para a Eternidade. Não esqueça de deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar o programa da lição. Vamos juntos levar o Evangelho mais longe para que ele possa chegar mais perto das pessoas que precisam de conhecer a Cristo Jesus da melhor maneira possível, da maneira verdadeira. Amém. Agradeço a sua presença e agradeço também a toda a equipe da produção. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.